Eu nunca vou esquecer aquela noite, não pelo susto, mas pela vergonha que senti por ter subestimado a dor que ensinei a vida inteira. Era perto de 11 da noite quando entrei naquele trecho da estrada. Voltava de uma palestra em Fortaleza, tinha passado o dia com alunos da rede estadual. Peguei a estrada com pressa para chegar em Petrolina antes de amanhecer. E o GPS mandou eu cortar caminho por uma rota velha, mais direta. Na entrada, vi a placa. Uma daquelas enferrujadas, meio torta. Dava para ler só um pedaço. Cuidado, trecho desatie. O resto a ferrugem comeu. Tive vontade de dar meia volta, mas eu já estava cansado. O mapa jurava que dava para cortar mais de 50 quilômetros por ali. Então segui. A rodovia parecia comum no início. Asfalto antigo, uns buracos, nada demais. Mas depois de uns 10 minutos, tudo começou a mudar. A pista foi ficando mais estreita, mais irregular. As faixas de sinalização tinham sumido. Os olhos de gato já não refletiam nada. E parecia que o mato estava invadindo de lado, encobrindo até os postes. Eu diminuí a velocidade e comecei a perceber um negócio estranho. O carro trepidava, como se estivesse passando por paralelepípedo ou pedra solta. Só que olhando pela janela, o chão parecia liso. Cheguei a parar o carro para ver se não tinha pedra presa nos pneus. Nada, tudo normal. Mas quando entrei de novo e segui, o barulho das pedras continuava. Um tuk-tuk-tuk seco debaixo do assoalho. E então o rádio ligou sozinho. Estava desligado desde o início da viagem. Do nada veio um chiado forte, alto. Depois um som abafado. Como se fosse uma multidão bem distante, gemendo, rezando. Não entendi na hora. Achei que era falha no sistema. Interferência de antena, sei lá. Mas não tinha antena ali, nem sinal de celular. Tentei desligar e não deu. O botão não funcionava. Só quando tirei o cabo da bateria auxiliar no painel, o som parou. Mas o silêncio que ficou foi pior, porque começou a dar para ouvir o barulho do vento batendo seco na lataria, como se tivesse areia no ar. Só que os vidros estavam todos fechados. E então eu vi, pelo retrovisor. Primeiro, achei que era ilusão de ótica, reflexo, cansaço. Mas a imagem estava lá. Gente, pessoas caminhando atrás do carro, magras, muito magras, roupas rasgadas, panos grudados no corpo, cabeças abaixadas, mas os olhos fixos. Pareciam andar devagar, mas nunca diminuíam a distância. Acelerei. O carro respondeu. Mas o retrovisor mostrava a mesma coisa. Eles vinham no mesmo ritmo, nem mais perto, nem mais longe. E foi aí que a garganta fechou. Tentei falar, rezar, qualquer coisa, mas a voz não saía. A única coisa que consegui fazer foi segurar firme o volante. A estrada começou a virar só buraco e terra. O asfalto sumiu de vez e logo depois vieram as cruzes. Do lado direito da estrada, uma fileira delas, feitas com galhos secos amarrados por pano, todas tortas, todas viradas para o mesmo lado, a favor do vento, como se tivessem sido deixadas por alguém com pressa, muita pressa. Eu não sabia se seguia ou se parava, mas meu corpo já não respondia direito. Só continuei dirigindo, até chegar na curva. Uma curva fechada, quase em 90 graus. Fiz a manobra devagar, e quando os faróis iluminaram o acostamento, meu coração parou. Eram dezenas, centenas de pessoas, paradas, imóveis, formando uma fila que parecia não ter fim. Mulheres com panelas vazias na cabeça, homens curvados, segurando nada, crianças com os pés no chão rachado, olhos arregalados, fundos. Ninguém se mexia. Ninguém piscava, só olhavam. Eu não sei explicar porquê, mas eu sabia que se eu parasse ali, no meio daquela curva, alguma coisa ia acontecer. Não era medo de ser assaltado, não era pânico de ver gente estranha. Era outra coisa. Era como se o tempo tivesse voltado, como se eu tivesse entrado numa estrada que nunca saiu do passado. Soltei o freio devagar.
e fui tentando desviar das figuras, mas a pista afunilou de um jeito que não dava mais. A terra batida virou trilha e o mato fechava dos dois lados. Não dava para manobrar, não dava para voltar. Quando o carro se aproximou deles, eles começaram a atravessar na frente do farol, em silêncio. Nenhum som, nem dos passos, nem do vento. E foi ali, quando o primeiro encostou no capô, que eu senti que aquilo tudo era real. Era um homem alto, esquelético. Encostou as duas mãos secas no capô e olhou direto para o para-brisa, mas sem me ver, como se ele estivesse olhando através de mim, como se eu não fosse o primeiro e nem o último. Logo vieram outros, mãos pequenas de criança tocando os vidros, unhas sujas arranhando a lataria. Um grupo se espremeu do lado do motorista. Uma mulher se abaixou e colou o rosto no vidro da porta. Eu virei a cabeça para não encarar. E foi nesse exato momento que o carro engasgou. O motor tossiu. A luz da injeção acendeu. O ponteiro do RPM caiu para quase zero e eu travei, porque ali, naquele instante, eu senti com todas as fibras do meu corpo que se aquele motor morresse, eu ia morrer também. Ou pior, ficar ali, com eles, para sempre. Virei a chave de novo. O motor girou, mas falhou. 1, 2, 3 vezes. Na quarta pegou, fraco, tremendo, mas vivo. Acelerei com tudo. O carro pulou no areião, quase rodou. As figuras continuavam atravessando, mas eu fui jogando o carro para o lado, desviando, raspando o mato. Vi uma cruz cair quando passei. Vi um pano ser arrancado de uma cabeça. Mas não parei, não olhei para trás. Quando vi a luz, achei que estava sonhando. Era um posto, simples, velho, com 2 bombas funcionando e uma lanchonete fechada. Encostei o carro e desliguei. Fiquei uns bons segundos parado, com a testa no volante, tentando entender se estava vivo. Um frentista apareceu. Tinha uns 40 e poucos anos, roupa suja de óleo, cara de sono. Olhou para o carro e arregalou os olhos. O senhor veio por onde? Pela estrada velha. Acho... atalho. Ele olhou para o carro todo coberto de poeira grossa. Parecia cinza misturada com barro. Tava no capô, nos vidros, no teto, até nas maçanetas. Ele coçou a cabeça e falou baixo. Essa poeira não existe nessa época do ano. Nem choveu ainda. Fiquei em silêncio. Ele me olhou de novo, mais sério. O senhor passou pela estrada dos retirantes, foi? Acho que sim. Não tinha placa clara, só um pedaço escrito trecho desativado. Pois é, aquilo não é estrada, aquilo é cemitério. Fiquei olhando para ele sem saber o que dizer. E ele completou. Quem passa por lá carrega a poeira dos mortos. Eu não dormi naquela noite. Fiquei no carro até o sol nascer. Lavei o carro no dia seguinte, troquei tapetes, aspirei tudo, mas o cheiro da poeira continuou. E até hoje, quando abro a porta, em certos dias secos, ainda sinto aquele cheiro. E toda vez que dou aula sobre a seca de 1877 e mostro as rotas dos retirantes, eu penso nos olhos que me seguiram naquela estrada. Eles não estão nos livros, mas continuam lá. Caminhando, sem destino. Se essa história te arrepiou ou te fez lembrar de alguma estrada aí perto da sua cidade, já deixa um like para fortalecer o canal e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Vai que tem alguma estrada assim pertinho de você. Eu sabia que tinha alguma coisa errada desde o momento em que vi as cancelas levantadas. A gente estava voltando de férias, era começo de janeiro. Eu, minha esposa e as meninas. A gente saiu do sul da Bahia depois do almoço e, por conta do trânsito, demorou mais do que o previsto. Quando passou da meia-noite, já era só estrada escura e a neblina começando a descer. As meninas dormiam no banco de trás, cada uma com o pescoço torto para um lado, abraçadas nos travesseirinhos de viagem. Minha esposa estava quase apagando também.
Eu só não cochilava porque meu corpo já estava em modo alerta. Dirigir à noite com a família toda no carro dá uma tensão diferente. Você sente que qualquer erro seu pode custar muito caro. A estrada era a BR-116. A gente conhecia aquele trajeto de outras viagens, então não era lugar novo. Mas mesmo assim, aquele trecho estava estranho. Nem falo da neblina. Era o clima geral. A estrada estava limpa demais, sem caminhões, sem postos iluminados, sem movimento. Parecia uma estrada fantasma. Foi quando eu vi o pedágio lá na frente. As luzes estavam acesas, todas, como se estivessem esperando por alguém. Mas não tinha nenhum carro. Nenhum. As cabines estavam vazias, vidros limpos, cancelas levantadas, letreiros ligados. Só que não tinha ninguém. Nem segurança, nem funcionário, nem alma viva. E não dava nem para fingir que era normal, porque era um pedágio bem movimentado. Um daqueles grandes, com várias faixas. Eu cheguei a reduzir porque minha cabeça não conseguia processar aquilo direito. Eu lembro de comentar, meio rindo com minha esposa: "Ué, liberaram geral?" Nessa hora, ela despertou, olhou em volta com aquele olhar ainda meio embaçado e disse: "Vai passar direto?" Eu respondi que sim, mas não era só pela vantagem de não pagar. Era pelo frio no estômago que bateu. Eu senti que se parasse ali, alguma coisa ia acontecer. Era como se alguém tivesse dentro das cabines, só que invisível, observando a gente por trás dos vidros. Passei devagar, tentando não mostrar que estava nervoso, e aí seguimos viagem. Foi aí que a estrada começou a se arrastar. Os quilômetros pareciam não render. A neblina aumentou e mesmo com os faróis no alto, eu mal via as faixas pintadas no chão. Meu GPS congelou. A rota ficou travada, como se o carro tivesse parado no tempo. Minha esposa voltou a dormir, meio inquieta, e as meninas começaram a se remexer. Primeiro, uma delas soltou um gemido baixinho, como se estivesse sonhando. Depois a outra começou a chorar dormindo. As duas ao mesmo tempo, em momentos diferentes, sem motivo, como se estivessem sentindo algo que ainda nem tinha acontecido. Eu comecei a acelerar mais do que devia. Queria sair logo daquele trecho, mas aí eu vi um carro no retrovisor, faróis altos colados no meu ritmo. Ele não se aproximava, não tentava ultrapassar. Não se afastava, só acompanhava. Fiquei observando por uns minutos e então comentei num tom baixo: "Esse carro atrás da gente já estava ali antes do pedágio?" Minha esposa acordou de vez, virou o rosto rápido para o vidro e ficou olhando. Depois de um tempo ela disse: "Acho que é sim, estava parado num recuo antes das cabines." Ela estava certa, eu lembrei. Antes de chegar no pedágio, tinha um carro preto parado, com os faróis desligados. Estava do lado oposto da pista. Achei que era alguém com problema. Mas agora, vendo aquele mesmo carro me seguindo, alguma coisa ficou errada. Comecei a alternar a velocidade. Aumentava um pouco, diminuía. Ele fazia o mesmo, sempre mantendo a mesma distância. Minha esposa ficou em silêncio, mas dava para ver que ela estava tensa. Eu também. Comecei a suar, mesmo com o ar gelado da madrugada. A gente não sabia se era paranoia ou se de fato tinha alguém seguindo a gente com alguma intenção. Mas o que veio depois tirou qualquer dúvida. A estrada fez uma curva suave e logo em seguida, no acostamento do lado direito, eu vi um grupo de homens em pé, todos alinhados, como se tivessem sido colocados ali de propósito. Tinha uns 6 ou 7, eu acho, todos de roupa escura, alguns com mãos nos bolsos, outros com os braços caídos do lado do corpo. Eles estavam parados, nenhum movimento, nem para piscar, só olhando para a pista. Eu não sei te explicar o que senti naquele segundo. Foi como se eu tivesse entrado num filme, como se aquilo não pudesse estar acontecendo. Minhas filhas acordaram aos prantos, as duas ao mesmo tempo, sem nem verem o que estava do lado de fora. Minha esposa se virou para mim desesperada. "Acelera, Renato, acelera agora." Eu fui com tudo, mas a estrada não queria deixar.
Logo depois, apareceu uma barreira na pista. Era como se tivesse tido um acidente. Cones tortos, cavaletes jogados e uma caminhonete branca atravessada no meio da faixa. Os faróis dela estavam desligados. Era como se alguém tivesse parado ali de propósito para barrar quem vinha. Eu reduzi, ainda tentando pensar racionalmente. Será que era algum bloqueio da polícia? Uma blitz? Um acidente? Mas era tarde para pensar. No momento em que pisei no freio e a luz do meu carro bateu na caminhonete, os faróis dela se acenderam de uma vez. Cegaram tudo. E atrás de mim, o carro preto acelerou. Ficamos presos. Minha esposa gritou. As meninas choravam sem parar. E naqueles segundos eu pensei, é um assalto, é o fim. Mas o que aconteceu foi ainda pior, porque ninguém apareceu. E segundos depois, toda a estrada ficou escura, como se tivessem puxado a tomada do trecho inteiro. Tudo apagou, sem farol, sem poste, sem nada. Só um breu e o silêncio. Quando os faróis do meu carro se ajustaram de novo, não tinha mais nada. A caminhonete sumiu, os cones também, e o carro preto, desaparecido. Só restava a estrada, a neblina e a gente no meio do nada. Eu não sei quanto tempo passou depois daquilo. Sinceramente, eu só lembro de ter acelerado feito louco. Minha mulher mandava eu ir com calma, que as meninas estavam em pânico, mas eu não conseguia nem responder. Meu corpo só sabia uma coisa: sair dali, continuar em frente. Não tinha mais ninguém na estrada, nem carro, nem luz, nem nada. Só a neblina, cada vez mais densa, como se engolisse tudo que a gente deixava para trás. As laterais da pista já não existiam. Era como dirigir dentro de um túnel de fumaça, sem saber se tinha curva, buraco ou parede na frente. Em algum momento, o GPS voltou a funcionar. A tela piscou, depois reconectou. A rota reapareceu, como se a gente tivesse saltado uma parte da estrada. E ali dizia que faltavam menos de 10 quilômetros para o próximo pedágio. Foi a primeira vez que senti que talvez a gente realmente tivesse escapado de alguma coisa. Eu reduzi um pouco. Olhei pelo retrovisor de novo. Nada. Totalmente vazio. As meninas tinham parado de chorar. A esposa também ficou muda. Parecia que todo mundo estava anestesiado. Eu, inclusive. Aí veio a luz do pedágio. Dessa vez era diferente. Carros parados, luz amarela piscando, caminhões lentos, barulho de motor. Aquilo ali era real. Aquilo era vida. Eu entrei na fila da cabine sem pensar duas vezes. Quando cheguei na cancela, o funcionário veio com um sorriso educado. Eu baixei o vidro tremendo. Ele olhou, viu minhas filhas dormindo de novo, minha mulher com a cara de quem tinha visto um fantasma e perguntou: "Tudo certo aí, senhor?" Eu respirei fundo. Falei: "A gente passou agora há pouco num pedágio, mais para trás." Estranho. Estava todo aceso, mas sem ninguém. Vazio. Cancelas levantadas. E depois começou uma sequência de coisas esquisitas na pista. Uma caminhonete parada, um carro perseguindo a gente. Vocês estão sabendo de alguma ocorrência? O funcionário ficou olhando para mim por uns segundos. A expressão dele mudou. Parou de sorrir. "O senhor lembra em que altura foi isso?" Eu falei o nome do distrito que eu achava que era. Ele franziu a testa. Depois falou mais sério: "Senhor, não existe mais pedágio naquele trecho. Foi desativado há uns 15 anos. A estrutura ainda está lá, mas sem energia, sem uso. Abandonaram depois de uma sequência de assaltos pesados. Num deles, uma família inteira foi emboscada. O caso deu bastante repercussão na época. Tinha criança no carro, como as suas." Ele fez uma pausa, olhando para o banco de trás. "Desde então, ninguém passa ali à noite sem sentir alguma coisa errada." Eu não consegui responder nada. Só agradeci, paguei e segui viagem. Mas antes da cancela abrir, ele falou: "De vez em quando, aparece alguém dizendo que viu luzes, gente dentro das cabines, como se tudo tivesse voltado a funcionar."
mas é só naquela faixa de horário. E sempre quem vê é quem tá com criança no carro. Eu dirigi até o próximo posto, encostei e chorei feito criança. Não de medo, mas de alívio, de pensar que podia ter sido a gente, que talvez a gente tenha passado exatamente pelo mesmo trajeto que aquela família não conseguiu terminar. Desde então, toda vez que a gente faz esse trajeto, eu desvio. Prefiro andar mais, gastar mais, demorar mais, mas eu não passo mais naquele trecho. Porque não foi só uma estrada. Foi como se alguma coisa tivesse tentado mostrar pra gente o que ainda acontece ali, toda vez que alguém entra sem saber. Ou pior, como se tivesse testado a gente, para ver se dessa vez alguém conseguiria sair. Naquela madrugada, eu já estava com o aplicativo desligado, só voltando para casa. Era por volta de 3 da manhã. Tinha deixado um passageiro estranho ali no Ipiranga. O cara pediu para descer antes do ponto final, num bairro meio apagado. Disse que tinha mudado de ideia, que ia encontrar outro amigo. Nem questionei. Só queria ir embora. Peguei a ancheta para cortar caminho até a minha quebrada. Conheço aquelas avenidas como a palma da mão, mas naquele dia, não sei, parecia que eu estava dirigindo por um lugar diferente. A cidade estava quieta demais, parecia morta. Nenhum cachorro na calçada, nenhuma moto passando, nenhuma luz de apartamento acesa nos prédios ao redor. Era como se alguém tivesse desligado tudo e me deixado ali rodando sozinho. Foi aí que eu parei no sinal. Ficava logo depois de um viaduto, perto de umas fábricas desativadas. O farol estava vermelho. Eu parei, claro. Não costumo furar sinal, ainda mais dirigindo à noite, onde tudo pode virar ocorrência. Mas aquele farol não abria. 1, 2 minutos e nada. Olhei o relógio do painel, o cronômetro do app. Sim, eu deixo rodando por costume. Já passavam quase 3 minutos. E o vermelho só brilhando no meu rosto, como se me mandasse ficar. De repente, o barulho de motor. Outro carro parou ao meu lado. Um sedã preto, vidros escuros. Fingi que não vi. Mas de relance, percebi que o motorista me olhou. Aquele tipo de olhar que te mede como se estivesse procurando algum motivo. Foi aí que ele fez um gesto obsceno. Do nada. Não respondi. Mantive o olhar no semáforo com a mão firme no volante. Só que o cara resolveu descer o vidro. Começou a me provocar. Me chamou de frouxo, de otário. Disse que se fosse homem mesmo, descia do carro. E o farol continuava vermelho. Juro por tudo que é mais sagrado. Eu tive a sensação de que aquele sinal não ia abrir nunca. E não tô falando de um defeito, tô falando de intenção. De uma coisa que segurava a gente ali, como se a cidade quisesse ver o que ia acontecer. O cara saiu do carro, estava com uma arma na mão, uma pistola preta dessas comuns. Andou até meu vidro e começou a bater com a coronha. Dava para ver a raiva no rosto dele, aquele tipo de sujeito que não quer só brigar. Ele quer ver você sangrar. Eu travei tudo, tranquei as portas, fechei os vidros. As mãos suando no couro do volante, os olhos no espelho lateral. "Abre essa porcaria, seu frouxo!" ele gritava. "Desce! Quero ver se é macho fora do carro!" Mas o que me assustou de verdade nem foi a arma. Foi o som da voz dele. Ecoava, como se cada palavra saísse de várias bocas ao mesmo tempo. Como se a rua tivesse devolvendo o grito com mais raiva ainda. Olhei para os prédios em volta. Nada. Nenhuma luz acesa, nenhuma janela entreaberta, nem movimento de cortina. A cidade estava congelada. Parecia um cenário morto. E eu, o único bicho vivo ali, dentro de um carro travado num farol que não abria. O cara então apontou a arma direto para o meu rosto. Ali, a uns 2 metros da janela. Olhos arregalados de ódio. E puxou o gatilho. O gatilho fez um som seco. Clique. Não foi tiro. Não foi estouro, não foi nada disso, só o vazio.
A arma falhou. O sujeito olhou confuso para a própria mão, como se não entendesse o que tinha acontecido. Sacudiu a pistola, engatilhou de novo e clique. Nada. Mais uma vez, mais outra. Quase como se aquilo tudo estivesse bloqueado. Foi então que eu vi. Do outro lado da rua, bem atrás dele, na faixa de pedestres, tinham pessoas, mas não estavam andando, não estavam atravessando, estavam paradas, enfileiradas, imóveis. E eu sei o que você deve estar pensando. Morador de rua, gente esperando ônibus, fantasia da sua cabeça. Não! Aquelas pessoas tinham algo errado nelas. Alguns usavam roupas antigas, tipo jaquetas jeans desbotadas, bonés estilo anos 90, vestidos floridos manchados. E o mais estranho, muitos pareciam feridos. Um tinha o rosto rasgado, outro um buraco na lateral da barriga. Mas todos estavam olhando direto para mim, ou talvez para a cena, para o homem com a arma travada. Eles não piscavam, não respiravam, só olhavam. E o mais louco, o homem do sedã não via. Era como se ele estivesse dentro de outra cena, outro plano, completamente cego para tudo aquilo. A luz vermelha do semáforo continuava acesa, iluminando o rosto dele, as figuras atrás, o meu painel suado, o vidro trincado. A cidade parada. Eu decidi. Acelerei. Não pensei, não olhei para o lado, não esperei o sinal mudar. Só fui. O carro arrancou com um barulho seco de pneu no asfalto e eu senti o coração disparar como nunca. Atravessei o cruzamento como se estivesse fugindo da própria morte. Pelo retrovisor, vi o homem ainda tentando atirar. Vi os braços dele se debatendo e vi, juro por tudo, aquelas figuras se aproximando dele. Mas no segundo em que virei a cabeça de novo, não tinha mais nada. Nem ele, nem o carro, nem os mortos da faixa. Só a avenida vazia atrás de mim e o farol agora piscando amarelo, como se nunca tivesse sido vermelho, como se tudo tivesse acabado, mas não acabou para mim. Alguns dias depois, eu estava esperando numa borracharia, conversando com outro motorista de aplicativo, um mais velho. Comentei por alto o que tinha acontecido e o cara, na mesma hora, franziu a testa e perguntou: "Foi ali perto da Anchieta com a Dom Pedro, né?" Confirmei. E ele disse: 2 caras morreram ali. 2 motoristas que brigaram por causa de uma fechada em 2004. Foi um tiroteio feio. Um deles levou um tiro na cara, o outro morreu tentando correr, caiu bem na faixa. Fiquei calado. E ele ainda completou: desde então, dizem que o semáforo trava de madrugada. Como se o cruzamento ainda quisesse repetir a briga, como se o sinal só abrisse depois que tudo terminasse. Eu nunca mais parei no vermelho ali. E se alguém um dia disser que isso é bobagem, que semáforo não tem memória, que cruzamento não guarda sangue, que tiro que falha é sorte, eu só vou responder uma coisa: prefiro arriscar a multa do que arriscar ficar preso, num sinal que nunca abre, cercado pelos mortos daquela esquina. Eu já peguei muita estrada de madrugada nessa vida, mas a BR-262, entre Vitória e Belo Horizonte, tem um jeito estranho de ficar viva e morta ao mesmo tempo. Às vezes, você sente que não tem mais ninguém no mundo. Outras vezes, parece que tem alguém te esperando logo depois da próxima curva. E naquela sexta-feira, eu vi alguém, ou alguma coisa. Estava voltando de um serviço em Cariacica. Entreguei umas peças, finalizei uns testes e saí quase meia-noite. Ia direto para casa, sem parada. O carro era da empresa, mas não tinha GPS bom nem rádio decente. Só os faróis e a chuva fina batendo no vidro. Era por volta de 2:30 da manhã. A estrada estava lisa, com aquela névoa baixa, e um vento frio que entrava mesmo com o vidro fechado. Não vinha ninguém atrás, nem na frente, e o mato dos lados era tão denso que parecia engolir a luz dos faróis.
Eu já tinha ouvido uns papos de caminhoneiro dizendo que aquela rodovia guarda mortos, que tem trecho onde gente desaparece, onde aparece cruz sem nome. Mas nunca dei bola, estava cansado, querendo só chegar. Foi aí que logo depois de uma curva meio fechada, vi ela, sozinha, na beira do asfalto, de vestido branco, completamente encharcada, com os 2 braços levantados, pedindo carona como se fosse questão de vida ou morte. E talvez fosse. Meu coração deu um pulo. O primeiro impulso foi pisar no freio, mas minha cabeça logo gritou: e se for armadilha? Já ouvi histórias assim. Mulher parada no meio da estrada, o cara para e aparece 3 armados de dentro do mato. Assalto, sequestro, até coisa pior. Mas o que me fez parar foi o estado dela. Estava descalça, com os pés sujos de lama até a canela, tremendo de frio. Tinha algo nos olhos dela. Era desespero mesmo. Não dava para fingir aquilo. Era medo real. Eu destravei a porta do passageiro e ela entrou quase sem pedir licença. Sentou, puxou o cinto, respirou fundo e disse só uma frase: eles não podem me pegar de novo. Foi do jeito que ela falou. Sério, direto, sem olhar para mim. Como se estivesse fugindo de alguma coisa que ainda podia alcançar. Ajeitei no banco, engatei a marcha e saí de lá. No retrovisor, vi o pulso dela com umas marcas escuras, manchas roxas, como se tivesse sido amarrada. Aquilo me deu um arrepio que desceu pelas costas, igual fio desencapado. O carro ficou silencioso e começou a esfriar. Mas não era frio de chuva, não. Era um frio seco, estranho, como se alguém tivesse ligado o ar-condicionado no máximo. Só que eu olhei para o painel. O ar estava desligado. Ela seguia quieta, olhando pela janela, com o rosto encostado no vidro. Eu pensei em perguntar o que tinha acontecido, mas segurei. Foi quando ela falou quase num sussurro: não para em posto nenhum. Eles sempre acham. Eu quis perguntar quem eram eles, mas ela só balançou a cabeça, como se tivesse medo até de dizer em voz alta. Tentei pegar o celular. Ia ligar para a polícia, para alguém, só que a tela travou, congelada, sem sinal, sem nada. O rádio que estava desligado ligou sozinho e começou a chiar. Um som seco, metálico, como se alguém raspasse ferro com ferro dentro do alto-falante. Eu desliguei, ou tentei, mas não respondia mais. E ela só dizia uma coisa: vai, só vai. Juro, eu não sabia mais se estava fazendo o certo, se estava ajudando alguém que fugia de alguma coisa horrível ou se tinha deixado algo entrar no carro comigo. E o pior, a estrada começou a ficar cada vez mais deserta, sem um farol vindo no sentido contrário, sem uma placa iluminada, sem vida. Parecia que o tempo tinha parado naquela parte da BR. E foi nesse momento que ela encostou a testa no vidro, fechou os olhos e disse a frase que me quebrou por dentro. Foi aqui que me deixaram. Eu ainda sinto a terra em cima de mim. Eu travei. Meus dedos gelaram no volante. Eu não queria olhar para ela. Eu não queria confirmar que tinha entendido aquilo, mas ao mesmo tempo, eu precisava saber. Eu precisava ter certeza. Virei o rosto devagar, sem respirar. E quando olhei para o banco do passageiro, não tinha mais ninguém. O cinto ainda estava afivelado, preso certinho, como se ainda segurasse alguém. Mas o banco estava vazio e molhado. O estofado do lado dela tinha ficado encharcado, com umas manchas escuras de barro. No tapete, folhas secas, pedrinhas pequenas, lama fresca, coisa que só podia ter vindo do pé de alguém que entrou ali poucos minutos antes. Eu juro, eu travei. Tive que encostar o carro no acostamento porque não conseguia mais segurar o volante. As mãos estavam suando frio, mas o corpo inteiro gelado. O som do motor parecia longe. A estrada toda parecia ter sumido. Respirei fundo, tentei me convencer que era cansaço, que eu estava vendo coisa, que tinha cochilado,
que era tudo um sonho. Mas então eu olhei para frente e os faróis iluminaram uma coisa que me tirou qualquer dúvida. Tinha uma cruz, pequena, de madeira simples, fincada ali no mato baixo, do lado do asfalto. Não era enfeite, não era poste, nem placa. Era uma daquelas cruzes que a gente vê quando alguém morre na estrada. Desci do carro como se minhas pernas fossem feitas de vidro. A chuva tinha parado, mas o chão ainda estava molhado, o ar pesado e aquele silêncio estranho de madrugada de estrada, quando parece que nem os bichos fazem barulho. Fui me aproximando. Cada passo parecia mais difícil que o outro. Cheguei bem perto da cruz. Na madeira tinha um nome escrito a caneta, mas já estava quase apagado. Dava para ver só um L, talvez um A, e uma data do ano retrasado. Embaixo, umas flores secas, velhas, tão velhas que já nem tinham cor. E ali, parado naquela curva, eu entendi que não tinha levado uma mulher fugindo de sequestrador. Eu tinha levado uma lembrança, um pedaço de dor preso naquela estrada. Talvez um pedido de ajuda que ninguém ouviu a tempo. Ou talvez um aviso, uma repetição. Voltei para o carro tremendo. Dirigi até em casa no automático, sem pensar, sem sentir nada. Nem liguei o rádio, nem tentei o celular de novo. Quando cheguei, deixei o carro na garagem da empresa e nunca mais usei ele. Mas a pior parte foi o que aconteceu semanas depois. Eu não conseguia tirar aquilo da cabeça. Comecei a achar que tinha imaginado tudo, que era coisa da minha cabeça cansada, que era só um pesadelo. Então resolvi voltar. Num sábado de manhã, com o sol alto, peguei meu próprio carro e fui até lá. Tentei lembrar o ponto exato, as curvas, a cerca de arame, as árvores tortas. Demorei, mas achei. A cruz ainda estava lá, igualzinha. Só que agora dava para ver melhor o nome, Larissa. O resto da inscrição já tinha apagado, mas tinha um detalhe novo. Alguém tinha colocado uma fita branca amarrada no topo da cruz e preso nela um recadinho, molhado, rasgado nas bordas, mas dava para ler. Dizia: "Saudade de você, ninguém esquece." Naquela hora eu percebi que talvez o que eu vi naquela noite não foi um fantasma. Foi uma saudade viva demais para morrer. Ou um trauma que ainda não se dissolveu no tempo. Eu só sei de uma coisa. Desde então, toda vez que passo por aquela curva, eu reduzo. Ligo o farol alto, olho pro acostamento e rezo. Porque eu entendi que em certas estradas, nem todo mundo que pede carona tá realmente vivo.